queria agradecer a oportunidade de falar sobre Sabino Romariz, um projeto da Academia Alagoana de Letras, tendo à frente o professor Rostan e do Arquivo Público de Alagoas. Bom, Sabino Romariz, meu avô, nasceu em 1873 e morreu em 1913, aos 40 anos, ainda muito jovem. Ele perdeu os pais, foi criado pelos avós, teve 2 filhos, João e José. Foi interno no Colégio Diocesano de Olinda e depois entrou no seminário também em Olinda, de onde saiu perto de se sagrar sacerdote. Em Maceió ensinou português, desenho figurado, inglês e latim em Olinda. Em Areia, na Paraíba, ensinou latim e francês. E escreveu no jornal Democrata da Paraíba, onde passou algum tempo em Areias. E publicou em folhetos, também na Paraíba, Redenção de Judas, um poema famoso da lavra dele. Em 1895 ele vai ao Rio, frequenta a roda de Olavo Bilac, Coelho Neto e Guimarães Passos. Publica no Rio o livro Solidônio, são com 30 sonetos. Em Penedo ele volta, depois de algum tempo, com a saúde meio abalada, e publica 5 livros, entre os quais Lama Sabachthani, que em latim quer dizer Deus, ó Deus, por que me abandonaste? Que Jesus teria dito indo para a cruz. Olhando a obra de Sabino Romariz, com a qual eu tenho uma ligação muito afetiva, evidentemente, eu cresci meu pai dizendo de cor os longos poemas de tese dele, eu sempre coloco que há uns nós, uns nódulos, não é? Que se entrelaçam. Ele ressuscita a tradição judaico-cristã, porque ele foi seminarista, e revê essa tradição. Ele tem um belo poema, eu irei ler alguns excertos de poemas, porque há poemas muito longos. É apenas para exemplificar as linhas de produção poética de Sabino. Então, em Redenção de Judas, ele, de certa forma, recupera ou perdoa a figura de Judas, achando Cristo como um ser maior da compaixão e do amor, teria perdoado Judas. Então ele revê um pouco essa tradição cristã. E eu vou ler apenas um excerto do longo poema Redenção de Judas. Quando Cristo expirou na grande cruz sombria, numa figueira além, Judas morto pendia. Lutou como um herói, mas na luta medonha suicidou-se por não suportar a vergonha. Todas as gerações têm-lhe cuspido sobre, mas a voz de Jesus, celestialmente nobre, continua a perdoar há quase 2000 anos a vítima infeliz dos ultrajes humanos. E ainda hoje aquele olhar de Galileu redime, em espírito de Deus, o espírito do crime. A figueira floriu por efeitos da cruz, e Judas, pelo amor, fez-se irmão de Jesus. Uma outra linha, que é uma linha que me é muito simpática, porque é algo de que eu gosto bastante, é a sua linha de sonetos lírico-amorosos ou panteístas, né, que ele focaliza a natureza como um bem maior. E desse eu separei Estações, que é um poema dele muito conhecido, e que eu sei um pouco de cor e repasso uma parte. Mas a árvore do amor toda se enflora, e o coração palpita mais agora, quando o outono dá lírios de marfim. Depois o crânio nos resfria, o corpo verga, e o crânio alveja um dia, pois a velhice é como o inverno, enfim. Uma outra linha do pensamento da poética de Sabino Romariz é uma visão universal que ele tem do homem, e ao mesmo tempo ele faz referência ao seu espaço de pertencimento, Penedo, num belo poema chamado de Terra Morta. O Homem, pessoalmente, é um poema de que eu gosto bastante, porque ele focaliza várias figuras históricas, mostrando como se fosse o percurso do homem através do tempo, através da história,
solidificando-se como uma imagem divina. Sempre ele volta um pouco a essa noção. Teu espírito inteira a eternidade encerra. Tu, reflexo de Deus, ó homem, vieste à terra, transcósmico animal na monera disforme. E não vês a alma como em corpúsculos dorme, latente a conquistar a vida, palmo a palmo. Há um verso de que ele faz referência a Napoleão ou aos gregos e diz: nem te lembravas mais do copo de cicuta que na Grécia bebeste, e a Grécia te bendiz na tua alta doutrina, imortal e feliz. Então, na realidade, apesar dele ele utilizar muito uma tradição judaico-cristã, que veio mais na literatura a partir do romantismo, ele gosta de temas gregos e latinos, que conhece profundamente aqueles mitos. Ele era professor também, não é? De disciplinas que estudavam a tradição greco-latina. Então você vê pau a pau algumas referências de um lado e algumas referências de outro. Nesse sentido, eu brinco dizendo que ele era meio panteísta. Ao mesmo tempo, ele tem uma visão dolorida de Penedo, que eu acredito que é uma projeção de momentos difíceis que ele passou, porque ele já volta para Penedo, depois de todo esse percurso, Paraíba, Rio, Minas Gerais. Rio ele publicou também, Maceió, e quando ele volta para Penedo e se casa e tal, ele também está numa fase economicamente muito má. Ele está com problemas de alcoolismo, então ele não está num momento bom da vida, digamos assim, da sua saúde física. E ele escreve esse Terra Morta, que eu vi sendo declamado. Eu tive o privilégio de ouvir Valmor Chagas na Casa de Penedo, na inauguração da Casa de Penedo, declamar esse belo poema. Eu vou ler apenas um pedaço, é um poema muito pesado, não é? Eu retiro só uma parte dele. Eram todos filósofos perfeitos os filhos de Penedo, hoje ultrajado. Luz no crânio e nos olhos, luz nos peitos, Penedo era um noivado. Pelas ruas os simples venturosos, os Batingas, Inácios, Romarizes, os Júlios Leais, os Gomes, os Calixtos, a vida era um vibrar de eternos gozos. O Catraia e o Valério eram felizes e mansos como os cristos. Depois ele termina vociferando, né, contra Penedo, eu acho, projetando também uma tristeza e um mal-estar da doença. Ele diz: vós que sorrindo matastes a minha terra natal, minha pátria e de meus pais, ladrões, assassinos trastes, filhos da peste e do mal, por Deus, malditos sejais. Ele publicou no Alagoano em 1908, ele já era pai, né? Há um ponto de inflexão na poesia de Sabino, de que eu particularmente também gosto, é quando ele começa a refletir sobre a poética. Então, no prefácio, na introdução, que ele chama de introdução, de Lama Sabachthani, ele fala sobre a poesia e os poetas, utilizando algo já bem avançado para a sua época, né, que é a autorreflexão poética, a poesia se voltando para si mesma. Então, essa introdução, na primeira estrofe dessa introdução poética, ele faz a guisa de prefácio, né, mas ele faz uma introdução explicando um pouco para ele o que é a poesia e o que é o poeta. E é uma visão messiânica, meio romântica, idealista, como se o poeta pudesse dizer as grandes coisas da humanidade e não sucumbir às suas grandes desgraças. Almas de artistas, aves canoras, feitas da clara luz dos cristais, onde renascem novas auroras, todos os dias, todas as horas, arquifulgentes sóis imortais. Essa é a introdução de Lama Sabachthani, cujo primeiro poema se chama Deus, né, voltando sempre à sua formação judaico-cristã. Nesse mesmo poema, na página 40,
ele ele publica uma expressão de amor aos poetas. Almas benditas, almas que adoro, eu vos convido a todas, entrai. É pobre o rancho, frio e inodoro, mas lede o livro, eu vos imploro, humildemente, porque sou pai. Então ele convida o leitor, já antecipando um pouco da crítica da recepção, né, da teoria da recepção. O livro é feito para o leitor e vai assumir determinadas formas conforme a percepção dessa leitura. Sabino convida os leitores a lerem seu livro e de certa forma, ele valoriza o ato da poética, o ato da escrita, que para ele é algo muito, que lhe é muito caro. Ele é muito cuidadoso com seus escritos. E quando metrificava com a sua métrica, com as suas rimas, evitava rimas pobres, ele tem um passeio entre o parnasianismo e o simbolismo. E ambos, os parnasianos e os simbolistas, tiveram muito cuidado com um certo registro culto da língua, que depois o modernismo contrariou por razões outras, não é? E eu acho que é também importante a gente pensar na obra do Sabino como um poeta que foi um viajante pelo Brasil, não é? Um dos livros dele é publicado por uma editora portuguesa. Alguém que observou a partir de uma perspectiva de alguém que viveu dentro da religião e se afastou dela, porque ele não queria ser padre, queria ser professor, poeta, foi a opção dele. Dizem que sua mesada foi cortada pelos avós quando saiu do seminário e que ele teria começado a beber por isso, mas isso não é provado, não é? Eu não gostaria, é uma mística que tem, né? As ruas de Penedo contam, não é? Porque ele viveu, foi muito estimado, teve Cipriano Jucá, Hernani Melo também, pessoas que cuidaram muito de sua obra. Ele chamava Cipriano Jucá de meu Cirineu, porque ele cuidava, sabia, ele escreveu vários poemas, disse poemas de cor, que não gravou, né? Não havia gravador na época. Aí Cipriano saía correndo, anotando, e sempre disse que ele era o maior poeta repentista do Brasil e um grande amigo para quem ele fez poemas também. Perto de morrer, o Sabino tinha 2 filhos pequenos. Meu pai tinha menos de 2 anos. E ele faz um poema muito triste para minha avó e outro que é Natal dos meus filhinhos. Mas ao ver os 2 filhinhos como 2 melros sem ninho, o pobre Vate, que é pai, exclama contendo pranto: amigos, um ninho é um tanto, por piedade, amigos, dai. E os amigos se cotizam e deixam a casa para a viúva e os 2 filhos. Então o papai e meu tio não tinham sequer uma casa. É uma vida muito difícil durante sua infância. E eu vou ler para vocês o poema que ele escreveu para encerrar as minhas palavras, com a voz de Sabino, eu diria assim, se é que eu posso dizê-lo, né? Um poema que ele escreve para minha avó, perto de morrer. Quando eu morrer, verás, Delma dourada, qual ave que do mundo se inibida, a derradeira lágrima perdida, rolar-me pela face amargurada. E como outrora, em plena madrugada, solícita, enxugou-ma e compungida, a primitiva lágrima da vida, minha saudosa mãe desencarnada. Assim, quando algum dia, finalmente, muito trêmula e pouco refulgente, a luz do meu olhar, morrendo for, alguém há de guardar, e és tu quem há de, a peregrina estrela da saudade, a derradeira lágrima do amor. Esse foi o poema que Sabino escreveu para sua esposa, Aspásia, Rocinha, pedindo que fosse ela enxugada a última lágrima, que porventura ele expusesse a ela nos momentos finais de sua vida. Uma forma delicada de dizer que a amava, né? O tema lírico amoroso tem formas, tem caminhos que conduzem à importância do sujeito e do objeto amoroso. Eu agradeço a oportunidade de falar
esse avô tão querido, né, que eu não conheci. Os filhos pouco conheceram a obra, e ele conviveu conosco, eu digo brincando, através dos poemas, né? Foi a grande herança que ele nos deu, foram as palavras. E as palavras não se perdem quando elas são valorizadas, como ele as valorizou, ou quando nós as estudamos com amor, com atenção e com muita seriedade. Eu tenho muito orgulho de ser a neta de Sabino Marins. Obrigada.